trovão falou: vai descansar a tua alma. E ali eu fui deitar e tive uma visão, né? Um galpão muito grande, pessoas vindo de tudo quanto é canto do país e aquela estrela como uma estrela cadente, de prata, com muitas pedrinhas, escrito missionária. E aquele dia eu xingava, olhava para o céu brava com Deus, falava: que Deus é esse? Eu estou aqui passando prova, essa vontade de morrer, de se suicidar. E ali eu fui para um hospital, porque a minha filha, a Sofia, com 1 mês e 15 dias, broncoaspirou o leite, porque ela chorava, chorava, e eu ali com problema mental, eu achava que era fome, e foi quando eu fui para o hospital e conheci um casal, e ali Deus me usou em profecia para aquele casal. Passou 1 mês, eu fui na casa desse casal que eles pediram para mim ir, e ali começou a vir pessoas e pessoas, 120 pessoas dentro de um lar, lá no extremo sul de São Paulo, em Parelheiros, e ali foi a primeira igreja que Deus me usou pela misericórdia louca para confundir o homem na terra, e o Senhor falou: agora você vai entregar essa igreja para aquele pastor que nunca acreditou no teu ministério. E ali começou. E aí daí o Senhor fez obra na minha vida, já abri pela misericórdia do Senhor, assim como o apóstolo Paulo, abrindo tendas para o Senhor missionária, já foi mais de 14 igrejas. Então, o Senhor, ele fez o extraordinário, né? Mudou a minha vida, mudou a minha história. Das trevas, ele me trouxe para a luz, me ensinou que o amor é o melhor caminho para a transformação. E aí o Senhor me levantou como missionária de campo. Então, o Senhor, ele me coloca no campo missionário, para levantar soldados feridos, muitas situações muito adversas, até mesmo quando eu entro dentro da casa do Senhor, eu não tenho uma sensibilidade como os outros irmãos, de muitas das vezes glorificar em tudo que ouve, em tudo que vê, não. Eu fico ali como atalaia do Senhor, observando o que Deus ele vai falar, porque toda a liturgia de um culto tem o começo, o meio e o fim, e ali o Senhor me trabalha na minha vida nos bastidores, para poder resgatar vidas perdidas, vidas que estão na mão do adversário, vidas que pegam para matança, e aí o Senhor envia a missionária Samantha Saron, pela misericórdia do Senhor, para ir lá pelejar, porque Deus ele sabe de onde ele tira cada um e sabe aonde coloca. Então, o Senhor, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história, ele tem mudado, ele tem transformado aquela que ninguém dava nada. Hoje, o Senhor, ele derramou sobre a minha vida a misericórdia e a graça dele. Ontem mesmo, meus familiares me fizeram um convite para estar indo numa fogueira, não sou muito assim de estar ali em festas, e ali ontem o Espírito Santo de Deus falou assim: pode ir, aí eu fui. E quando chegou lá, mais de 30 pessoas, todo mundo assustado, observando, me olhando, e ali eu falei: Senhor, só o Senhor é Deus. E no meio desse caminho, pastora, como missionária, depois que o Senhor me curou, eu era estéril, que nem eu disse, e o Senhor falava no meio do caminho que ele ia trazer uma verdade para a minha vida, e que essa verdade seria no tempo certo. E ali eu fazia a obra do Senhor, falava para minha mãe, falava assim: nossa, mãe, eu acho as minhas filhas tão diferentes. Ah, isso é loucura dos cristãos. Falei: e quando eu vou na igreja, Deus usa vasos de tudo contelado, dizendo que vai ter uma verdade que vai vir para a minha vida. E quando foi no ano de 2016, ali as minhas filhas estudando, a mais velha hoje que tem 15 anos, a professora me ligou, falou: mãe, você pode vir até a escola? Aí eu fui. Chegando na escola, ela disse: mãe, você sabe que sua filha é especial? E nós, assim, que somos pentecostal, tudo nós achamos que é bombardeio do inferno, né? E ali eu repreendi, eu falei: não, é o diabo, né? Que eu estava em missão e a senhora vir com uma palavra dessa contra a minha vida. Ela: não, mãe. E ali eu levei a Sara Vitória até a PUC de Campinas. Chegou lá, a doutora Cláudia foi examiná-la, olhou todo, fez todos os exames, e ali aquela médica começou a chorar. Falou assim: mãe, não sei como, mas você ensinou a sua filha a ter a atitude de uma criança normal. E ali, para a honra e glória do Senhor Jesus.
E ali, quando foi no ano de 2018, veio o diagnóstico da segunda. Então, eu tenho duas filhas com deficiência intelectual, e o interesse delas hoje, todos os dias o Senhor me ensina, porque quando veio o diagnóstico, teve pessoas que veio entregar profecia, dizendo: você está com alguma brecha para Deus te dar filhos especiais. E eu lembro que eu entrei dentro do meu quarto, fiquei 2 meses sem sair de casa. Falei, não saio mais de casa com elas e também não vou mais para a igreja. E numa madrugada o Senhor me visitou e falou assim: filha, filhos especiais é para mães especiais. Entendo o meu propósito na terra. E através disso, o Senhor ele tem me abençoado, abençoa a minha vida, abençoado a vida delas. Eu falo que eu sou abençoada, porque o Senhor usa a vida delas de uma maneira extraordinária. Elas andam pela casa aprendendo francês sozinha, aprendendo espanhol sozinha, e aí o senhor fala, eu sou fiel, não sou, porque nem você que se diz normal não consegue falar em outras línguas ainda, não se esforça, como duas crianças no automático, duas adolescentes se esforça por si só. Então, assim, eu sou muito grata ao Senhor de tudo que o Senhor faz, de tudo que Ele é. Então, das trevas, o Senhor, Ele me trouxe para a luz. E é como eu digo para as pessoas, que quando cada pessoa aprender a viver o seu cenário, aprender a viver a tua história, as coisas fluem. Então, eu sou muito grata mesmo a Deus, esse Deus que no meio de uma família, no meio da minha família, já teve casos de pessoas serem esquartejadas, pessoas sendo assassinadas, e a expectativa do adversário era fazer o mesmo na minha vida. E Deus ele fez totalmente ao contrário, ele veio na contramão, achou graça, transformou, lavou com o sangue do Cordeiro, e grandes coisas ainda o Senhor ele vai continuar fazendo, porque o Senhor ele é fiel. Hoje tenho ganhado almas para o reino do Senhor, aquelas almas que na linguagem lá do mundo, aquelas almas cabulosas, têm aceitado o Senhor Jesus pelo testemunho, porque o testemunho não é no falar, é no seu comportamento, é no dia a dia. Uma das experiências de campo que o Senhor já fez na minha vida, da última agora, foi quando eu cheguei aqui em São Paulo, que faz 5 meses que o Senhor me trouxe para cá, e ali mulheres, tudo mulheres de homens de alto escalão da criminalidade, tudo me observando e hoje já estão adorando ao Senhor, porque nós temos que, aonde nós passarmos, nós glorificar e exaltar o nome daquele Deus que ele transforma, que ele salva, que ele cura. Se o Senhor também não quiser curar, ele continua sendo Deus. E Deus, ele me ensinou. Eu passei anos da minha vida orando para o Senhor, Deus, cura minhas filhas. Hoje eu falo diferente, Senhor, dá sabedoria para elas dentro da limitação delas, porque quando o Senhor me levou lá dentro da PAI, que eu entrei dentro da PAI, eu vi mulheres com aquele oxigênio nas costas, carregando oxigênio sozinha, mulheres que o filho nem falava para ela, mãe, eu te amo. E ali eu vi aquelas mulheres carregando, ali o Senhor me ensinou o propósito. Então hoje eu glorifico ao Senhor dentro de cada limitação, de cada situação, porque muitas mulheres elas não têm o que eu tenho de ver as minhas filhas falando, andando, mas sem murmurar. E aquelas mulheres me ensinou muito, pastor. Então, eu digo para a senhora que é um Deus que ele muda, que ele transforma, que ele liberta, que ele tem um caminho na vida de cada um, porque muitas pessoas hoje elas se frustram a partir do momento que elas acham que elas vão encontrar a perfeição aqui nessa terra. E nós vamos encontrar a perfeição lá na eternidade. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós teremos aflição, nós teremos provações, e aonde eu passo, o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado. Ontem mesmo estava ali num salão de beleza, e ali mulheres que não eram cristãs, tudo me observando, e muitas perguntam como você consegue ainda fazer tudo isso. Eu falo, é o poder de Deus, porque o poder de Deus me aperfeiçoa todos os dias dentro das minhas fraquezas. Então, que nós possamos amar o nosso próximo,
Eu louvo ao Senhor aonde eu vou. Quantas mães, através da minha vida, por eu ter duas filhas deficiente intelectual com um pouco de autismo, quantas mães que não sabiam que seus filhos eram especial e através da minha vida o Senhor usou e eu sentar com todo amor e carinho falar, olha, você tem um filho especial. Como assim, missionária? Eu falei, pode ir no médico, que é especial. Então, eu sou grata ao Senhor. Eu deito e acordo e louvo ao Senhor. Tem dia que eu estou aqui quietinha, vem a Sofia Vitória, a de 11 anos, e fala, mamãe, você é tão linda, Jesus, ele te ama. Ele mandou dizer que ele te ama. Esses dias eu estava me trocando para ir para a igreja, veio a Sara Vitória, a mais velha, quando o Senhor revelou o nome dela, eu falei, Senhor, como que eu vou pôr o nome nessa criança? Ele falou assim, ó, coloca o nome dela de Sara, que era impossível, e recebeu a vitória. E ela foi lá na porta do banheiro falando em francês. Ela, olha, mamãe, eu estou aprendendo francês quando você for para fora do país, e aí, como você tem que fazer um monte de coisa, você não tem tempo de estudar a língua, eu interpreto para você. Então, isso é o poder do nosso Deus, igreja. Então, quem sabe nesta manhã você está olhando um problema na tua vida, entenda que tem outras pessoas que têm problemas piores que o teu, mas está glorificando, está exaltando, está enaltecendo o nome do Senhor, porque não há problema que não tenha solução, mas também tem situações que o Senhor coloca na minha e na tua vida como uma missão. O que é uma missão? É você executar algo que Deus ele confiou sobre a tua vida. Se Deus executou na tua vida como executou na minha, dizendo, olha, vou eu te dar duas filhas especiais, mas antes de o Senhor me dar minhas duas filhas especiais, o Senhor preparou o meu coração, que ele dizia, um dia eu te conto a verdade. Quando ele trouxe essa verdade sobre a minha vida, hoje eu glorifico ao Senhor, porque foi através das minhas filhas que Deus me trouxe vida. Muitas das vezes eu estou aqui triste, porque toda mãe que é especial, ela tem os seus objetivos. Só que hoje eu aprendi ao Senhor viver o meu cenário, porque muitas mães querem fazer comparação. Nossa, olha, a filha da Maria consegue andar de bicicleta, a minha não consegue. A minha filha foi agora aprender a andar de bicicleta com 14 anos e ali foi uma vitória para mim. Então eu digo para você, seja fiel ao teu Deus, não deixa que o adversário, não deixe que ninguém venha ofuscar aquilo que Deus tem na tua vida, porque o que Deus confiou a você é a você, não é a João, não é a Maria. Se Deus colocou algo dentro da tua casa que para você é tirar a tua paz, não é tirar a tua paz, é Deus te dando uma faculdade do que é o amor, do que é ter uma missão. Se tem alguém no meio da tua família que está trazendo algum problema para a tua vida, começa a observar e entender qual que é o propósito de Deus. É Deus forjando o meu e o teu caráter e mostrando que tem mistérios no reino que eu e você não vai entender. Então, somente viva e glorifica a Deus, que Deus ele é aquele que muda a história, que transforma, que pega você lá do monturo e te faz princesa e te faz príncipe. E muitos outros testemunhos, pastora, que vai ter oportunidade, que são muitos, são extensos, mas o Senhor tem sido presente em todos. Amém. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Alane, foi uma batalha, mas Jesus, ele vence, né? O general que vai na frente, ele não perde o comando. Amém? Seja bem-vinda, minha amada, que já está dando quase já 5 horas aqui, e o tempo não nos espera. Amém? Passa a palavra. Amém. Para Dani Mota. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãs. Conseguem me ouvir? Sim, minha amada, bem clara e Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pense que hoje eu aprendi muita coisa técnica. Não vou me demorar, para mim é muita alegria estar aqui com as irmãs. Confesso que o Senhor tem ministrado uma mensagem em meu coração que tem me trazido alguns conflitos, né? A gente começa a vasculhar a nossa própria vida de acordo com aquilo que Ele vai nos direcionando. E alguns dias eu falei, Jesus, e agora? E aí dormi e acordei com essa mensagem. E hoje, quando eu vi o presbítero Elias me ligando, eu estava com algumas coisas organizando aqui, mas eu falei, não, dá para eu correr rapidinho em casa, e o nome do Senhor vai ser glorificado.
Eu quero agradecer às irmãs pela oportunidade, pela paciência, né? A gente não é técnico, não, mas a gente vai aprendendo com quem tem mais experiência. É uma ferramenta nova. E eu creio que grandes coisas já tem feito o Senhor aqui. A mensagem que o Senhor me confiou está ali no livro de 2 Samuel, no seu capítulo 11, versículo 14. E é uma história muito conhecida, eu vou me ater somente ao versículo 14. E creio que grandes coisas o Senhor nos trará o entendimento nesta manhã. Juntamente comigo já tem aqui a missionária Cora, é uma alegria, né, estar com ela, essa mulher de Deus que o Senhor tem levantado em oração pela minha vida, e algumas outras irmãs que também estão aqui, e é com muita alegria que nós estamos aqui nesta manhã, para aquilo que o Senhor tem para nós. Se você estiver com a sua Bíblia aí, já esteja acompanhando 2 Samuel, capítulo 11, versículo 14, e para não me demorar, eu já vou fazer essa leitura, mas vou deixar aqui no comentário, para que as irmãs também possam estar abrindo aí. E a mensagem vai dizer assim: sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. E eu vou finalizar só nesse versículo. Sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. E a mensagem vai dizer, né, para que a gente entenda o contexto, que Jerusalém estava em guerra naquele momento, né? Davi já tinha reinado 7 anos e meio em Judá, e quando ele chega em Jerusalém para reinar os seus 33 anos de reinado, a palavra vai dizer que no tempo de guerra, Davi manda seus homens de guerra para a batalha e fica em sua casa, fica no palácio. Enquanto o povo está guerreando, Davi fica no palácio. E a Bíblia vai dizer, versículo antes, que quando Davi desperta de uma tarde em que ele estava descansando enquanto o povo estava na guerra, passeando pelo terraço do palácio, Davi avista uma mulher de nome Betseba, ou Betsua, dependendo da tradução. E Davi avista aquela mulher e, logicamente, pergunta saber quem ela era, de onde ela era, o que ela fazia, porque achou a mulher muito formosa. E quando Davi avista ela, que busca saber mais informações acerca dela, algumas traduções vai dizer que, na NVI é bem claro em dizer, que o mensageiro que retornou com a resposta para Davi disse que ela era mulher de Urias. Além de informar a origem da mulher, falou também que ela tinha um compromisso, que ela tinha uma responsabilidade e que ela tinha, podemos dizer assim, um dono. Porque naquele contexto, as mulheres eram separadas de acordo, né, aos homens que representavam a sua casa, e em número, se era contado o número de homens e não o número de mulheres. Então, o mensageiro retornou para Davi dizendo, ali é Betseba, esposa de Urias. Davi escuta aquela mensagem e faz de conta que não ouviu o termo mulher, esposa de Urias. E manda trazer Betseba até a presença dele. E a palavra diz que Betseba chega à presença de Davi, você já deve conhecer essa história. Betseba chega à presença de Davi, Davi então se deita com ela, passados os dias dessa separação. Ele se deita com ela e devolve ela para casa. Manda ela embora. Só que quando Davi se deita com ela e devolve ela para casa, alguns dias passam e a mensagem volta para Davi, ela informando que ela estava grávida dele, porque o seu esposo estava em guerra. E a primeira coisa que a gente entende é que não há nada que não seja oculto, que por Deus não venha a ser revelado. O mensageiro chega para Davi com a mensagem de que Betseba estava grávida e era dele.
Porque Deus não deixa ninguém confundido e nem envergonhado. E quando essa mensagem chega, Davi intenta o mal. Davi agora manda uma mensagem para Joabe e pede que Joabe devolva Urias, mande Urias voltar da guerra, sem a guerra ter acabado. E Davi, quando tira Urias da guerra, Davi recebe Urias em sua casa e pergunta para ele, frente a frente com ele, quais são as coisas que estavam acontecendo no cenário de guerra. E Urias, inocentemente, começa a contar qual era o cenário que estava ali. E Davi cria uma espécie de vínculo naquele momento com Urias para fazer Urias achar que estava tudo normal. Só que do céu, o Senhor está contemplando tudo, porque ele já conhece o profundo, o oculto, o escondido, o passado, hoje, o amanhã. Ele já está em todos os ambientes. E Deus está olhando para Davi neste momento e até agora Deus não fala nada com Davi. Davi recebe Urias, manda Urias ir para casa. Urias passa a noite assentado na porta do palácio. É um princípio de fidelidade. Enquanto Urias passa a noite assentado na porta do palácio, os guardas vão informar para Davi, talvez os mesmos guardas que levaram a mulher de Urias para dentro do palácio. Vai informar para Davi, ei Davi, eu sinto a graça de Deus dizer isso aqui, ei Davi, tu achou que Urias ia para casa, mas Urias não se cedeu às suas necessidades, ele permanece fiel ao princípio de guerra que Jerusalém está enfrentando. Ei, Davi, você achou que podia botar Urias para descansar, mas o homem não descansa ainda quando ele sai do campo de batalha. Aí Davi, quando escuta isso, Davi manda chamar Urias e pergunta para ele por que ele não foi para casa. E conversa com ele e a Bíblia vai dizer que Davi embriaga Urias. Enche Urias de vinho, de comida e tenta mais uma vez mandar Urias para casa. E eu entendo isso como as investidas que às vezes o inimigo faz na minha e na sua vida para fazer eu e você esquecer o propósito que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. Só que todas as vezes que o diabo investe forte, imagine, monta o banquete, prepara a mesa, convida ele, aparentemente parece que é honra, mas tem convite que é para a morte. Monta o banquete, prepara a mesa, dá o vinho a ele, senta na mesa do rei, para que eu e você abandone o chamado e quebre o princípio. Quando o nosso coração se prostra aos pés do Senhor, há livramento de Deus para as nossas vidas. Urias não se levanta de novo para ir para a sua casa. E aí agora é que chega o X da questão. Davi pergunta para ele, por que depois de uma viagem tão cansada, meu Deus, por que depois de tudo isso, de dias de guerra, por que de tanta batalha, você ainda assim não voltou para casa e foi ter com a sua mulher? É quando alguém olha e diz assim, eu não entendo como é que ela passa, como é que ele passa por tanto problema, por tanta afronta, por tanta perseguição, por tanta calúnia, por tanta difamação, e ainda assim permanece de pé. O Senhor estava olhando para Urias naquele momento e contemplando a identidade de um homem que aprendeu um princípio chamado fidelidade até a morte, até que ele venha. Davi olha para Urias e diz assim, depois de uma viagem dessa, me admira você não querer ir para sua casa. Só que enquanto Davi diz isso para Urias, ele diz, meu senhor, como é que eu posso ir para minha casa, me deitar com a minha mulher, enquanto Israel ainda está em guerra? Só que Urias está fazendo algo aqui que Davi não estava praticando há muito tempo. E era um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que, por qualquer que seja o motivo, se distraiu no tempo de guerra. Davi parou de lutar.
Davi quis descansar, Davi ficou distraído, Davi achou que ele podia mandar alguém para fazer aquilo que ele foi levantado para fazer. Davi foi levantado para defender o povo de Israel e está ali até o final da sua vida, mas naquele dia ele achou que podia enviar alguém no seu lugar, por isso que ele manda Joabe, por isso que ele manda o irmão de Joabe, por isso que ele manda o exército e não vai, porque ele estava então se distraindo do chamado que Deus havia confiado para ele. Urias olha para ele e diz: eu não posso ir ter com a minha mulher e experimentar de prazeres enquanto Israel permanece em guerra. Só que olhe para cá, quando Urias diz isso a Davi, Davi pratica algo chamado de iniquidade, que é quando alguém dorme e acorda planejando mal. Davi pela manhã se levanta e escreve uma carta, e na carta que ele escreve, é a carta que ele vai enviar para Urias, entregar na mão de Joabe, e essa carta Joabe vai receber, mas quando Urias entrega o decreto da sua própria morte. Ele não sabia disso. Só que Davi, ele olha para Urias e diz assim: já que eu não posso convencer ele a se deitar com a esposa dele e esquecer e se distrair com as responsabilidades da sua casa, já que eu não posso com a casa, já que eu não posso com a esposa, já que eu não posso vencer ele na luta carnal, agora eu vou vencer ele no cenário do campo de batalha. Agora eu vou vencer ele no lugar onde ele não esquece, independente de onde ele vá, porque ele estava no palácio, mas o coração dele estava na guerra. E a palavra vai dizer que Davi devolve Urias para a batalha, mas não para vencer a guerra, para morrer no campo de batalha. Deus olha para Davi e contempla Davi fazendo todas essas coisas. Versículo 14. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, mandou-la por mão de Urias. É Davi que escreve, mas é Urias quem entrega. É Davi quem ordena, mas é Joabe quem executa. Davi não quis matar, mas preparou o laço lá na frente para que Urias pudesse morrer em meio à guerra. Sabe o que eu entendo com isso? Que tem momentos que eu e você não vai ter como escapar daquilo que o inimigo tramou contra a minha vida e contra a sua vida, mas em todo tempo, aquele que permanece fiel até o fim, tem coroa de vida e glória esperando pelo Senhor para entregar sobre a mim e sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que aquele que permanecer firme e fiel até o fim, ficar-te-eis, pois, firme e fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa de vida e glória, diz o Senhor. Ainda que alguém olhe e diga assim: já que eu não consigo vencer ele aqui, eu vou vencer ele lá. Para Davi, ele estava vencendo, mas para o Senhor, Deus estava preparando um cenário diferente para a casa de Urias. Assim como foi dito aqui, às vezes uma atitude, uma única atitude pode mudar toda uma história. Para Davi, ele estava matando um homem, mas para o Senhor estava recebendo alguém que tinha fidelidade. O Senhor estava recebendo um servo fiel. O Senhor estava recebendo alguém que tinha integridade. O Senhor estava contemplando alguém que tinha caráter, personalidade. O Senhor estava contemplando alguém que o coração não se deitava, não se inclinava por conta da sua vida pessoal. Alguém que não era movido aos próprios prazeres. Alguém que não era movido aos próprios pensamentos. Alguém que não, ainda quando tinha motivo para isso, porque ele já tinha saído do campo de batalha, mas ainda assim, o coração de Urias permanecia fiel ao chamado que ele havia sido convocado, que era representar o exército de Deus nas batalhas de Israel.
A palavra vai dizer que na mão dele ele carregava uma carta que liberava a sentença de morte. Olhe para cá, porque isso nos faz lembrar de um homem que há mais de 400 mil anos atrás desceu na terra como o verbo vivo se fez carne e recebeu sobre a sua vida uma sentença de morte ainda no dia do seu nascimento. Ele já sabia que ele viria, que ele morreria, mas que por fim ressuscitaria por amor de mim e de você. Ele já sabia que aquilo que ele carregava em sua essência não era para a glória, nem para exultar a sua própria vida, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado na minha e na sua, e para que eu e você tivesse a oportunidade de desfrutar das bênçãos do Senhor que nos enriquecem e não nos trazem dores. Sabe o que acontece? Eu não conjecturo Urias abrindo a carta e lendo ela no meio do caminho, não, porque talvez se ele abrisse a carta e lesse no meio do caminho, ele não iria ter com Joabe na guerra, mas a palavra vai dizer que fielmente Urias entregou a carta na mão de Joabe, e na carta dizia que Joabe deveria colocar ele em frente ao campo de batalha, no lugar onde ele pudesse ser atingido por uma seta, por uma lança, por um dardo, para que ele morresse ali e o seu sangue se derramasse naquela terra. Mas a Bíblia vai dizer que ai daquele pelo qual é derramado o sangue do inocente. Como assim, Malane? A palavra vai dizer, se tem inocência em mim e em você, te prepara, porque tem justiça e juízo de Deus que desce na terra para contemplar a minha e a tua vida. A palavra é muito clara em dizer que Deus, por conta dessa atitude de Davi, levanta Natan em meia guerra. Porque para todo Davi inconsequente, tem um Natan que entra com espada. Para todo Davi que pratica iniquidade, tem Natan que revela a verdade. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Natan, então, chega diante de Davi para poder falar acerca daquilo. E eu não consigo associar essa história, senão a história do nosso Cristo, que desceu na terra carregando a sua sentença, que caminhou até o madeiro com a sua sentença, que nos ensinou que o evangelho de Jesus não é só estar o tempo inteiro feliz e saltitante, que por vezes eu e você vai carregar a carta que decreta a minha morte e a sua morte. Já temos alguns missionários espalhados sobre a terra que estão enfrentando ainda nos dias de hoje a morte, por pregar a palavra da verdade, por não se inclinar à mentira, por não se inclinar aos prazeres, por não se inclinar às necessidades, por não se distrair no campo de batalha, por preferir a guerra ao invés do conforto do seu lar. A palavra vai dizer que ele preferiu a batalha. Não, você não está aqui porque aqui é mais confortável. Você não está aqui até agora porque aqui é mais prazeroso. Você não está aí nesse lugar porque aí é o melhor lugar para você. Ainda que tenha dias bons, talvez tem muitos que estão aqui hoje porque preferem a direção de Deus do que o prazer do conforto que a própria vida lhe proporciona. Tem muita gente, pastora, que entrou aqui hoje porque ouviu a voz do Senhor e não porque tem prazer na sua própria caminhada. Só que a Bíblia vai dizer que todo aquele que caminha conforme a direção do Senhor tem recompensa do céu. Por quê? Porque tem um caminho preparado. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E se eu e você andou na direção que o céu liberou sobre a mim e sobre a sua vida, a certeza é de uma só, que ficarmos firmes até o fim, combateremos o bom combate, guardaremos a fé, encerraremos a carreira, mas receberemos naquele dia a coroa de vida e glória que ele nos promete, se formos firmes e fiéis até o fim. Nesta manhã é uma manhã onde o Senhor diz, resista até o final, resista, suporte, vença a batalha, vença o medo, vença a enfermidade, vença a afronta, vença a calúnia, vença a perseguição, vença os laços. O inimigo tem investido de tudo para fazer você se distrair e trabalhar com você no oculto. Ah, se você entendesse, se Urias não tivesse o seu coração
fiel ao propósito do Senhor. O que seria da casa daquele homem? Quantos anos ele ia ter que trabalhar com um engano? Imagine que a mulher estava gestante, Davi tramou tudo para que ele assumisse a responsabilidade de um ato que não era dele. Mas nesta manhã, Jesus está querendo dizer para mim e para você, aquilo que lhe mata me leva para a verdade, e a verdade te liberta. Aquilo que talvez lhe fira hoje, livra a sua casa de viver numa sentença de engano, porque o pai da mentira veio para roubar, matar e destruir, e ele não brinca no campo de batalha. Talvez alguém está dizendo, mulher, homem, faça dessa forma, faça desse jeito, age assim, age dessa maneira, e você está dizendo, não, meu Senhor, eu não posso fazer desse jeito não, porque sobre mim existe uma palavra, sobre mim tem um chamado, sobre mim tem uma direção, e eu tenho que fazer exatamente o que o meu Senhor me diz. Sobre mim tem algo que eu não posso mudar, sobre mim tem algo que eu não posso quebrar, sobre mim existe um selo, eu fui marcada com a marca da promessa, eu fui marcado com a marca da promessa. Nesta manhã, o Senhor visita pensamentos aqui para dizer que ainda que muitos insistam, muitos ainda tentam te distrair, mas caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, todavia você não será atingido, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar. Muitos já se perderam no meio do caminho, muitos já se inclinaram no meio da batalha, muitos talvez em seu lugar, passando tanto aperto, se inclinaria para suas próprias necessidades, mas porque você está permanecendo firme e fiel, tem coroa de vida e glória preparada para a minha vida e para a sua vida. A sua casa não vai perecer, a sua casa não vai ser envergonhada, a sua casa não vai ser desamparada, diz o Senhor. Ainda que muitos olhem e achem que você deveria ter outra atitude, porque outra atitude poderia guardar vidas, mas a sua casa, com a sua fidelidade ao Senhor, é alcançada com misericórdia, com justiça, porque para todo aquele que se levanta com iniquidade e injustiça diante dos servos do Senhor, Deus também levanta os profetas da verdade para abater. Por conta daquilo ali, a Bíblia diz que o Senhor liberou a palavra a Davi. Davi, por conta da tua atitude, a espada não sairá da sua casa. Por conta do teu pensamento. Sabe por que tem horas que eu e você olha para alguém sentindo coisas que a gente não entende? É porque ele é justo e fiel. E existe algo chamado lei da semeadura. E Jesus não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. É por isso que o Senhor diz, lá no livro de Efésios 6, versículo 10, que nós devemos permanecer firmes. Nos demais, irmão meu, sede firmes e constantes. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar atento às astutas ciladas do maligno. Quantos foram os preparos que tiveram na vida daquele homem? Mas uma coisa eu quero dizer a você nesta manhã: carregue a carta. Darei mandaiaçu. Leve a carta. Que ele cantará mandaiaçu. Entregue a carta. Dai que me cantará mandas. Entregue a carta. Ainda que seu coração sinta o peso da responsabilidade, ainda que você entenda o tamanho do risco que você corre por não se curvar, por não ceder a talvez as suas próprias necessidades, porque imagine quanto tempo aquele homem estava fora de sua casa. Era lógico, o mundo entendia que a lógica era ele voltar para casa e querer a sua esposa. O mundo entendia que a lógica era ele chegar em casa e procurar a sua mulher. O mundo entendia que essa era a lógica, mas eu e você não foi chamado para andar de acordo ao mundo. Nós somos chamados para andar na contramão do universo, porque a palavra diz que aquilo que o Senhor libera sobre a minha e sua vida é o que deve se cumprir. Eu e você fomos chamados para andar na contramão do mundo, na direção daquilo que o Senhor estabeleceu. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, que nesta manhã a ordem do Senhor é carregue a carta.
Ah, Deus, mas eu sei que lá eles vão me matar. Leve a carta. Ah, Senhor, mas eu sei que eles vão me acabar. Leve a carta. Ah, Senhor, mas eu sei que se eu voltar lá, eu posso receber algo que não é favorável. Leve a carta, porque a recompensa que o céu tem para você e para sua casa, ouro não compra, prata não compra, homem não entrega, não dá para se comparar com a glória que há de ser revelada. Todas as coisas que o Senhor faz pela mim e pela sua vida, o apóstolo Paulo vai dizer, nós devemos nos gloriar nas perseguições e nas tribulações, porque elas não se comparam com a glória que há de ser revelada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia que no meio desse cenário, Deus vai operar coisas grandes. Enquanto Urias levava a carta, Jeová visitava o ventre de Betseba. Ela não gerou o fruto da vergonha, mas ela gerou um dos maiores reinados que Israel poderia ver. Ela não gerou tristeza nem dor. Ela gerou o melhor reinado que Israel poderia ouvir no critério de prosperidade e bênção do Senhor e sabedoria. Enquanto Salomão reinava, Israel pôde contemplar o livramento da parte de Deus e um direcionamento tão fino, porque Israel nunca houve outro rei como Salomão. E a vida de Urias nos faz lembrar que se hoje nós não temos Urias, nós temos Jesus, ao meu e ao teu favor. Se hoje nós não temos Urias, nós temos o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que veio e que carregou a carta viva nos seus próprios lombos, cingidos. É por isso que a palavra vai dizer no livro de Efésios 6, cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, tomai o capacete da salvação, leve o escudo da fé, a espada do Senhor, que é a sua palavra, esteja em todo o tempo com oração e súplicas, atento, porque grande é o mover do Senhor nas batalhas invisíveis aos nossos olhos, mas Ele contempla todas as coisas. A carta viva, que foi o nosso general de guerra, Jesus Cristo, desceu e não recuou no campo de batalha, e Ele disse, se quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que ele estava dizendo? Não é evangelho de facilidade, não. É carregue a carta. Seja a carta. Ande com a carta. Se baseie na carta. Entregue a carta. Ah, mas leve a carta. A carta já foi selada. Não dá para ser revogada. Quando você chegar lá, entregue a carta. Vão te mandar, talvez, para um lugar que não vai ser favorável. Mas aquilo que o Senhor fizer na minha e na sua vida, na minha e na sua família, esse favor é impagável. Porque foi feito lá na cruz do Calvário. E não há homem que possa comprar, nem pagar, nem barganhar e nem medir o sacrifício de cruz. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que o Senhor confiou no meu coração. Ainda que o mundo tente distrair a minha e a sua vida, aprenda com ele, porque ele disse que ele era o próprio caminho, ele era a verdade, ele era a vida, o lugar está preparado, ele já foi preparar o lugar, e ele está vindo, está voltando, não demora, Jesus vem, Jesus está voltando, não demora, ele está vindo. Nessa tarde você diz assim, lembre-te, viu? Porque a maior promessa, a primeira e maior promessa, a mais linda que eu fiz foi que eu voltaria para te buscar. E como igreja, assim como um homem levou uma carta no campo de batalha em Israel para que uma mulher pudesse encontrar salvação no meio da sua casa e não fosse envergonhada. Um homem, o noivo vem buscar a sua noiva. O noivo vem ao nosso encontro e ele não recua e nem perde a batalha. Já venceu no campo de batalha, que nesta manhã eu e você possa carregar aquilo que ele nos confiou, a carta que ele nos entregou, para fazer o nosso melhor, guardando o princípio da fidelidade, da obediência, da sabedoria, e o resultado é vitória. Amém? Que Deus abençoe as irmãs, continue orando pela nossa vida. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito, e no mais Ele continuará fazendo, que nós possamos resistir no dia mau, e tendo a certeza de que Ele virá e não tardará, e nós estaremos logo, logo mais, não demora não, no céu de glória, unidos num só propósito para adorar, exaltar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Fiquem com Deus,
eis-me aqui. Deus abençoe. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Amém, Espírito Santo de amém, Deus, né? amém. Independente do que Aleluia. estivesse, Davi estava desesperado, né? Naquele momento. Um pecado, né? Leva o outro. Algo impensável, né? Que se tornou a possibilidade, um plano de ação. Ele arquitetou, né? Ele planejou. Que tristeza, né? Constatar que Davi usaria os perigos da guerra para alcançar os seus próprios fins, né? Que ele enviaria para ser morto um homem inocente, né? Ele estava querendo, né? E que ele não pensava em Deus, enquanto Urias era extremamente íntegro, não é verdade? Mas Deus estava o tempo todo ali como está, o tempo todo ali, vendo, contemplando, os olhos como chamas de fogo, ele sonda nossas mentes, nossos corações, quadrilha nossas mentes, ele sabe, ele vê lá na frente, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe de tudo, não é verdade? E nós, muitas das vezes, pensa que está enganando ao Senhor, está enganando a si próprio, não é verdade? E outra coisa, ele conhece o que tem dentro do nosso coração, e nada ficou oculto aos olhos do Pai. Ele traz, ele revela tudo aquilo que está escondido em oculto. Não é verdade? Glória a Deus. Obrigada, minha amada, por essa palavra abençoada, gloriosa. A luta foi grande, a batalha foi grande, mas o general que não perde uma batalha estava na frente, quebrando as correntes, despedaçando os ferrolhos, jogando por terra todos os muros e muralhas, né, e tirando todos os impedimentos, porque não tem impedimento para ele. Ele é que tem o controle de todas as coisas. Nós somos seres humanos, ficamos aflitos, achando que não ia acontecer, achando que a amada, né, Alane? A missionária Alane está ali, né, tentando, né? E eu, de cá do outro lado, preocupado, né? Será que ela vai conseguir? Mas conseguiu porque o general te deu a capacidade de ouvir, de raciocinar e estar atento. E aqui trouxe o nosso pãozinho quentinho da padaria celestial. Que Deus continue te abençoando. Amém, amado?